Olá, Babi, bom dia. De novo, né? Conectando-se ao Facebook Live. Aguardando os nossos irmãos para a nossa devocional de hoje. Bom dia, Babi. Bom dia, Regiane. Bom dia, Kathleen, Christine. Tudo bem aí, Regi? Regi, tô esperando você, tá? Você já sabe o que é, né? Do que se trata, tá bom? Quando der uma paradinha na conexão, vocês seguram aí, tá, irmãos? Tá? Então, Regi, que eu tava falando, tô aguardando você, tá? Agora a unção é dobrada aí, você sabe disso, né? A Cris, minha irmã querida, Deus abençoe. João Reni, Malia Taide, Eliezer. Ô, Eliezer, Deus abençoe, querido. Um prazer tê-lo conosco. Aqui, Eliane Santos, Deus abençoe. Eliane Santos, parabéns pelo aniversário da filha, né? Foi ontem ou essa semana, algum dia aí. Elis da Silva, João Reni, muito bem, queridos. Glória a Deus, né? Hoje, então, é dia 23 de abril de 2020. Agora são 9 horas e 1 minuto no meu, indo para 9:02. Nós vamos iniciar, então, nossa devocional. E hoje eu queria falar uma peculiaridade, ao mesmo tempo um pequeno combinado. A gente tem que ir caminhando e entendendo o que Deus está promovendo na vida da gente, aonde Deus está nos conduzindo. Eu confesso a vocês assim que muitas vezes, ou quase sempre, eu obedeço para depois entender. Então assim, eu não sei semana passada que a gente começou a falar sobre sonhos, eu sei que era apenas um tema para nós servir de apoio para estudar Gênesis 37, a história de José. De repente a gente estava vendo alguma coisa de Daniel, mas no meu coração já ardia um desejo de a gente fazer uma série, tá? Um seminário, uma escola bíblica, alguma coisa assim sobre, né, esses acontecimentos e fatos dos últimos tempos, sobre os discursos escatológicos. Eu tive o privilégio, para mim foi um privilégio. A gente fala aqui de ensinar, mas na verdade quando você ensina, acho que você mais aprende do que ensina, né? Sobre escatologia, que é os acontecimentos dos últimos dias, por praticamente durante 10 anos, sendo professor de escatologia. E confesso que conheço ainda muito pouco, porque a escatologia é algo fascinante, e algo assim que não tem como, cada vez que você medita, né, na palavra, você vai sendo levado a algo novo. Então é aquela sensação realmente que você nunca sabe nada. Mas eu decidi que o pouco que eu sei eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Às vezes também a gente tem receio, temor de compartilhar alguma coisa escatológica, visto que as pessoas se assustam, as pessoas às vezes né, já entram em parafuso, né? Porque fica com medo, é o final de todas as coisas, enfim. Uma coisa é certa, irmãos, uma hora vai ter o fim, né? Seja agora, depois. Alguma geração vai vivenciar o fim. Eu falei esses dias da minha igreja, eu falei, a gente já parou para pensar? Pode ser que o fim não seja agora, mas pode ser que seja na época dos nossos filhos, quem sabe dos nossos netos. Uma hora vai ser. Uma hora, uma geração vai ser pega com o retorno de Jesus, com o final dos tempos. Uma hora crianças não vão poder viver, outra hora jovens não vão poder casar. Uma hora acontece. Alguma geração vai ter que passar por isso, né? Então não pode ser esse o nosso foco, a nossa preocupação. Mas enfim, voltando para hoje, então, na nossa devocional, então nós estamos estudando, né? Estamos vendo vários temas acerca de sonhos, que envolvem sonhos. Eu estou chamando isso de uma série, né? Uma devocional, série Sonhos, e cada um desses dias essa série tem um tema. Hoje eu queria falar sobre que Deus dá visão em meio a sonhos. Sim, Deus consegue, né, dar sonhos já é algo do céu, né? Um sonho já é algo, né, que Deus promove, né, para nós, assim, algo do céu promovido por Deus para quem sonha, para o sonhador. Agora, você tem uma visão dentro do sonho, você abrir uma dimensão dentro de uma dimensão praticamente. Então eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Mas por que isso? Porque na verdade esse assunto hoje é um assunto introdutório. Para quê? Para nos lançar para um discurso escatológico que nós possivelmente iniciaremos amanhã, a partir de amanhã, tá? Em Daniel capítulo 7, tá? E estudando algumas coisas, né, do próprio contexto aqui que nós vamos falar hoje, mas que vai nos remeter automaticamente, tá,
para, eu chamo que é uma introdução, uma base, um fundamento para todo estudo do discurso escatológico, ou enfim, para esse lugar onde o Senhor está nos remetendo, está nos conduzindo. Vamos lá então. Queridos, primeiramente eu queria então que você me acompanhasse ou abrisse a sua Bíblia aí em Daniel capítulo 7, porque começa assim, o capítulo 7 inicia dessa forma, versos 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho. Aqui eu quero que você pare aqui por enquanto. Por quê? Até aqui, irmãos, né, você viu Daniel interpretando sonhos, né, para Nabucodonosor, né, para o próprio Belsazar, nós vamos, né, ver. Mas até aqui você não tinha visto Daniel, tá, se insurgindo ou aparecendo no cenário como um sonhador, diferente lá de Gênesis 37, no caso de José. José, tudo começa na vida de José por um sonho. Ele tem um sonho e ele sai contando né? E de repente ele, né, ele entende que, né, Deus poderia dar a ele, né, essa capacidade de interpretar sonhos, sendo uma revelação concedida por Deus à pessoa. Mas assim, ele inicia, né, digamos assim, a jornada dele, a história de José inicia ele sendo um sonhador. Daniel não, Daniel é um pouco diferente, porque como inicia, né, Daniel, se você for ver, o início do livro de Daniel é justamente o seu povo sendo capturado pelos babilônios, eles sendo levados cativos, né, para a Babilônia, e agora então Daniel sendo separado, tá? E junto com alguns amigos, você vai recordar isso, né? Junto com alguns amigos, para coisas específicas, né? E é isso que eu quero chamar, está em Daniel capítulo 1, versos 17. Daniel 1, 17. Deixa eu até anotar aqui que eu não tinha anotado. Daniel 1, 17. Tá? Olha só, olha o que Deus faz, né, com pessoas que se dispõem a estar na presença dele, se dispõem a estar temendo a Deus. Deus pega então aqui esses 4 jovens, ó, verso 17. Esses 4 jovens Deus deu. Então, preste muita atenção. É Deus que dá, tá? Sempre é Deus que dá. É Deus que concede. Quando você partir do pressuposto que você é alguma coisa e que está em você, você já perde totalmente, né, a possibilidade de glorificar verdadeiramente o Criador, né, na sua vida. Você pode sim possuir, porque alguém te deu algo. Tá? Então você pode possuir um dom, porque Deus te deu. Tá? Então aqui o que acontece? Esses 4 jovens, Deus deu. O que Deus deu para eles? Deus deu sabedoria, Deus deu inteligência, tá? Deus deu para eles a capacidade, a inteligência para conhecer os aspectos da cultura e da ciência dos babilônios, tá? Mas a Daniel, além disso, além de tudo isso que ele deu para os demais, para os outros 3, né? Deus também deu sabedoria de interpretar todo tipo de visões e sonho. Deus concedeu a Daniel o Espírito de Deus para que Daniel também tivesse este talento, essa capacidade, esse dom de interpretar sonhos e visões, ok? Mas até aqui, por que eu voltei aqui para falar disso com você? Porque a gente percebe o quê? Que até aqui ele não era um sonhador, Daniel não insurgiu de desejo de interpretar um sonho próprio, não, tá? Ele estava lá preso, Deus foi capacitando ele. A única coisa que Daniel faz, levando em consideração o contexto, foi o quê? Ainda, mesmo sendo jovem, não quis ser como todo jovem daquela época. Ele quis ser diferente, ele quis estar na contramão. Ele, como qualquer outro jovem da época que iria preferir comer da mesa do rei, ele preferiu não comer da mesa do rei. Qualquer outro jovem que ia querer status, ia querer seguidores, ia querer muitos likes, ia querer fama, ia querer prestígio, ia querer política, ia querer reconhecimento, Daniel resolve o quê? Não ter nada disso. Tá? Foi a única coisa que ele decidiu dele, né? Foi não se contaminar com essas coisas. Um ponto fora da regra, né? Todo mundo era errado, e só Daniel era o certo. Nós não vamos entrar nesse mérito, queridos, né? Foi a fé dele, tá? Então, assim, isso tem sido um discurso que por anos tem permeado e tem levado pessoas à derrota,
porque as pessoas pensam assim, será que só você é certo? Os outros são tudo errado? Gente, como é que capacidade nós temos para julgar os outros? Se cada um cuidar da sua vida, se cada um cuidar dos seus chamados, se cada um cuidar da voz que fala ao teu coração, né? Os outros podem ser propósitos diferentes. Então não tem nada a ver, não existe esse negócio, porque os outros estão indo para uma direção, eu tenho que ser o inverso, eu tenho que ser o contramão. Não, os outros de repente estão indo para a mão que eles têm que ir, tá? Agora, e não quer dizer que você é o único também que está na contramão. É que talvez você seja o único que saiba a direção que você está indo, mas quando você for ver, vai ter milhões indo para o mesmo lado que você. Tá? Era que nem Elias, lembra Elias? Porque eu sou o único profeta em Israel. Ele falou, o único que, Elias? Tem mais de 7.000 que eu guardei. É que você não sabe, ô bobão. Né? Então, entenda isso, queridos. Tá? Agora, então, Daniel só teve uma preocupação, não se contaminar com as coisas do mundo, e sim, acreditar e não ficar decidindo as ações da sua vida em prol do que ele viu os outros fazerem. Tá? Ele simplesmente decidiu fazer aquilo que ele cria e aquilo que vinha ao coração dele. Tá? Então eu chamo a atenção para isso. Daniel, ele teve um sonho. Então agora capítulo 7, então iniciamos esse capítulo com o quê? Vendo que também, né, além de interpretar sonhos, chegou um momento na vida de Daniel que Deus deu a oportunidade dele ter um sonho. E é tão tremendo, que eu até coloquei aqui, né? Eu considero Daniel um intercessor. Por que o intercessor? Ou o interlocutor, ou alguém que fica no meio. Porque para pensar, era alguém que sonhava, Nabucodonosor, tá? Deus que dá a revelação, e precisa ter alguém no meio aqui para Deus se mostrar ou se movimentar através dessa pessoa. E esse, no caso aqui, era Daniel, tá? Então, e Daniel bem sabia disso. Mas olha que honra que Deus dá para quem é esse intercessor, para você que é intercessor. Olha, quando chega a tua vez, e uma hora vai chegar a tua vez também de sonhar, e os sonhos, nós já vimos aqui, representam anotações de Deus para um tempo futuro, para uma série de situações, que a gente já conversamos sobre isso, tá? Mas o intercessor também sonha, tá? E sonhos, eu coloquei assim, sonhos apocalípticos, mas a ideia assim, de sonhos de um amanhã, de revelações profundas, tá? Os sonhos de Daniel foi um registro de acontecimento, tá, para um tempo determinado ainda. No capítulo 7 a gente vê isso. Então olha só, e olha que tremendo. O que Deus faz? Deus dá um sonho, tá lá, nós já vamos ler. E dentro deste sonho, Deus então abre diversas visões. Deus dá um sonho, que já é uma dimensão. E dentro desse sonho, Deus dá visões. Então, olha que privilégio, gente, de você ter, né, sonhos e visões, tá? Eu designei alguns estudos atrás, algumas devocionais atrás, para a gente melhor entender o seguinte, falo assim para as pessoas, tá? Não precisa ser uma verdade nua e crua, mas para você poder entender, eu dizia assim, olha, gente, o sonho que você tem, na verdade, é o registro de Deus para Ele mesmo. A visão é o que Deus quer comunicar para você. Agora, imagina só, Deus em plena anotação dele na sua vida, registrando um sonho dentro de você ou no teu inconsciente. Agora, então, ele abre uma janela para uma visão e fala assim, agora esse aqui é para você. Eu preciso que você saiba de algumas coisas, tá? E preciso depois que você faça algo com isso que você vai saber. Então, é sobre isso que eu quero compartilhar contigo. Então assim, ainda continuando no versículo 1 então, no primeiro ano de Belsassar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e certas visões passaram por sua mente. Teve um sonho e certas visões passaram por sua mente, ou seja, visões dentro de um sonho, tá? Estando ele deitado em sua cama, tá? Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho, tá? O que eu quero chamar a tua atenção aqui, tá? Porque assim, antes de nós irmos para a interpretação, nós precisamos saber o que fazer com o sonho. Você que sonha, o que você faz com o sonho? Tem pessoas que têm encontrado comigo na rua, na igreja, e falam, pastor, agora está uma loucura. Depois que a gente começou a estudar sobre sonho, eu comecei a sonhar, né? E alguns sonhos são perturbadores, outros sonhos não sei o quê, aí o que eu faço, né? Ontem à noite ainda ouvi uma pessoa falar isso para mim, tá? Faz a mesma coisa que Daniel fez. O que Daniel faz? Aqui, ó, versículo final do versículo 1, tá? Ele escreveu o seguinte resumo, tá, do seu sonho. Lembrando que o sonho dele havia o quê? Visões juntos, certas visões. Então é o seguinte, você teve um sonho, antes de você se preocupar em querer saber o que significa, se é que você vai saber o que significa, se é que Deus vai permitir que você saiba, anota, escreve esse sonho. Seja como Daniel escreveu. Tá? E o que a gente vai ver aqui? Depois Deus começa a dar, a gente vai ver mais para frente aqui, não hoje, tá? Que Deus dá a interpretação do sonho. Mas primeiro,
Ele não foi sonhando e tendo a interpretação, não. Daniel sonhou, a Bíblia fala que Deus ainda abriu dentro do sonho dele, né, certas visões, teve algumas visões que ele pôde ter acesso, né, naquele sonho. E o que ele faz? Meu Deus, que troço doido. Se a gente lendo aqui, se a gente for ver os sonhos, né, começa a ver animal saindo do mar, com não sei quantas cabeças, não sei quantos chifres. Uma loucura, gente. Imagina que atormentador, que troço, que cenário de horror. Mas o que ele faz? Não, calma. Primeira coisa, eu vou escrever. Lembra que Deus deu para ele, antes de interpretar sonhos, sabedoria? Assim como deu para os outros jovens? Lembra lá? Nós lemos aqui, Daniel 1,17. Lembra? Nós acabamos de ver. Aos jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e ciência, e a Daniel, além disso, interpretar todo tipo de visão e sonho? Então quer dizer, fazia parte da sabedoria o quê? Quando você não tem a interpretação, registra. Tá? Então, primeira lição que eu quero que você tire hoje. Primeiro, tá? Deus pode usar você como um sonhador e depois tornar você, né, um agente dele para interpretar, caso de José. Deus também pode fazer de você, tá, um interpretador, né, tá, e depois um sonhador. Tá? Então não existe uma regra, não existe. Tá? Lição 2. Tá? O que fazer com o teu sonho? Antes de ter a interpretação, se é que vai ter a interpretação, registra o sonho, registra a visão, uma visão, um sonho, né? Ou você às vezes não vai saber se é visão ou sonho, às vezes a visão está dentro do sonho, você não sabe. Então registra, faz um resumo. Daniel faz um resumo do seu sonho, ok? Tá? Então muito importante isso, para quê? Porque com certeza, se Deus registrou algo em você, há uma importância. Nós vimos também ontem, Jó capítulo 4, do 12 ao 19, como é que os sonhos vêm. Nós vimos isso ontem. Se você assistiu a nossa live de ontem devocional, você viu. É um espírito que vem como se roçasse no teu rosto, te arrepia, sussurrando nos seus ouvidos. Lembra disso? Ali citando ao quê? Que os sonhos também podem ter influências malignas, de um espírito. Mas quando você se recorda que Deus também é espírito, tá? E o diabo sempre copia o que Deus faz, então é óbvio que Deus também faz a mesma coisa. Deus que é espírito vem, sussurra também nos teus ouvidos, né? Registra aquilo que tem que registrar, e você, alguns fragmentos desse sonho você capta, você acaba tendo acesso, né? Ou alguma visão desse sonho. Enfim, Deus permite que você... Mas para quê? Observe todos que sonham e registraram uma coisa em comum para todos, que os sonhos são aterrorizantes. Por que aterrorizantes? Porque são sonhos de perigo, sonhos que assustam? Não, um sonho que você não entende, uma mensagem que você não entende é aterrorizante. Eu não sei se você já foi para outra nação, outro país, de outra língua, né, que você não entende. Quando a pessoa começa a falar na tua frente assim, você fica apavorado, você não está entendendo nada. Você fala, meu Deus, está me xingando, está fazendo o quê? Está brigando comigo? Tá? Às vezes é aterrorizador isso, né? Mas é por quê? Porque você não tem o entendimento, o discernimento e a interpretação daquilo. Às vezes a pessoa está chamando você de meu lindo, meu querido, seja bem-vindo, você não sabe. Tá? Então, entenda isso. Nós estamos falando de sonho que há alguma mensagem que vem numa língua específica, de forma figurada, da onde? Da parte de quem? De um espírito, que pode ser o Espírito de Deus, pode ser o próprio Deus falando, e também os demônios podem vir para influenciar o seu sonho, tá? E sim, fazer você ter projeções durante a noite, enquanto você dorme, de coisas que ele quer influenciar você, tá? Mas não vou entrar no assunto que a gente já passou, a gente já falou sobre isso, ok? Então assim, o que fazer com sonhos? Você vai escrever. Eu queria deixar essas duas lições hoje, tá? Primeiro, recapitulando, a exemplo de José, primeiro foi um sonhador, depois um interpretador. A exemplo de Daniel, primeiro, agora então ele foi o quê? Sábio, inteligente, interpreta, e depois foi um sonhador, tá? O que fez com o seu sonho? Escreveu o seu sonho, antes da interpretação, tá? Mas eu quero saber o que eu sonhei, tá? Quem que dá a interpretação? É os Daniel? Não, é Deus que dá para Daniel. E ele mesmo relata isso, né? Rei Nabucodonosor, desculpa, eu não posso interpretar, mas eu conheço quem pode. E eu vou orar para ele, e daí ele chega lá para os amigos dele, galera, o negócio é o seguinte, temos aqui meia hora aqui para orar, jejuar, clamar, porque Deus tem que, não só dar a interpretação, Deus tem que contar o sonho, porque o rei não vai contar o sonho para ninguém, nós temos que adivinhar, então Deus tem que falar. Sentiu o nível da coisa? Né? Mas quem que deu? Deus. Tá? Então não se preocupe com a interpretação, escreve o sonho. Tá? Agora, vai ter interpretação? Vai. Tudo bem, você vai ter interpretação. Tá? Você vai entender o que foi, o que representa aquele sonho. Tá? Agora, uma terceira situação é o quê? Para quando é? Essa é uma outra situação. Tá?
Estamos caminhando, falando sobre isso porque nós estamos caminhando em direção, tá, o quê? Nós estamos fazendo a introdução para o estudo do Apocalipse dos últimos tempos, tá? Quando nós chegar ali no capítulo 9, você vai entender o porquê, tá? Queridos, então, hoje eu gostaria de parar por aqui, até para não jogar muito conteúdo, para você poder meditar nisso, ok? E fazer um convite para você, se você puder estar conosco hoje às 20 horas, seja presente na igreja, ou seja, pela internet, pela live, vale muito a pena que se confirmar o que está no meu coração para que eu pregue essa noite, né? Eu acho que vai ser algo muito especial, muito interessante, que eu gostaria muito que você pudesse ouvir, tá bom? E tem a ver também com aquilo que a gente está estudando aqui, tá bom? Que Deus abençoe você, obrigado pela sua companhia, tá? Eu quero deixar aqui o meu oi, meu abraço, né? Aos nossos irmãos que sempre são fiéis e sempre estão conosco, então a Babi, a Regiane, a Kathleen, a Regiane, a Cris, o Reni, a irmã Maria, Marli, sempre presente, Eliezer Almeida, Iliane Santos, Elis, Deus abençoe, Clarinha Gabilã, a Jéssica Solete. Oi, Jéssica, tudo bem? Recebi teu recado ontem, obrigado, viu, querida? Deus abençoe. Lucilene Arruda, pastor Alair Guerra, pastor, que prazer, pastor, que privilégio, pastor. Pastor, eu tenho muita história para contar, pastor, você tinha que saber de cor. Pastor, quando o senhor deixou o culto de segunda-feira à tarde, lembra? E o dos jovens também, o senhor foi pastor, eu que assumi em seguida. Tem tanta história para te contar, pastor, né? Mas um dia nós sentamos e contamos. A Jocelita, né? Bárbara, Ruth Zimanski, a Juliana Siqueira, Miriam Araújo, a Paula Cristina, né? A Fabiola, Liliane Suzuki, o Luiz Barros, o Márcio. Ô, Márcio, tudo bom, primo? Como é que tá, meu irmão? Deus abençoe. O Marcos Voigt, Marcão, Deus abençoe, querido. Bom dia. A Karina de Marco, o Rino Cardoso, Neuza Vieira. Olha só, gente, quanta gente abençoada, né? Melissa Lozada, Adilson, Vera Kramer, Kelly Bergamin Oliveira, o Duarte, nosso irmão Duarte, Deus abençoe, né? O nosso levita aqui, Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Minha mãe Neide, sua bênção, pastor Marcos, Deus abençoe. Como é que estão os olhos aí, pastor? Tá enxergando tudo? Se estiver enxergando, amanhã você trata de tá pronto, amanhã é o sábado para pregar, tá? Já estou intimando aqui, né, em rede nacional, né? Deus abençoe. Meu pastor, meu irmão, meu pastor, meu discípulo, né? Hoje eu sou pastor dele, pode ser que amanhã ele seja o meu pastor, né? Eu espero que seja, né? Porque eu quero crer que eu estou gerando, né, filhos muito melhores que eu, né? Que Deus abençoe a vocês, queridos. Vamos orar então? Pai, queremos orar nessa manhã, Senhor. Te agradecer, bendizer ao teu santo nome, Senhor, exaltar o Senhor. Pai, eu quero declarar, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, que diz a sua palavra, que seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, seu reino jamais será destruído. Eu creio nisso, Senhor, meu Deus, eu declaro essa santa palavra, Senhor, eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos que nesta manhã estão estudando a sua palavra junto conosco, Senhor, meu Deus, nessa série Sonhos, Senhor. E que esse tema que falamos hoje, Senhor, que Deus dá visão em meio a sonhos, Senhor, possa sim, Senhor, meu Deus, trazer entendimento, clareza, Senhor, e sabedoria a cada um dos nossos irmãos e nos preparando, Senhor, para onde o Senhor está nos levando, Pai, que acerca do entendimento e conhecimento que o Senhor quer que tenhamos acerca desse tempo presente, no nome de Jesus, que assim seja. Amém, amém, amém. Tá bom? Isso aí, gente. Deus abençoe, bom trabalho para vocês, tá? Firme lá, muita fibra, muita garra. No nome de Jesus, fé, força e coragem. Sempre. Guarda isso no teu coração. Deus abençoe.